Caros irmãos, estamos a iniciar o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma que traz até nós, neste primeiro domingo, a leitura das tentações de Jesus. Jesus, depois do seu batismo, que aconteceu a alguns quilómetros, não muito distante deste local, é impelido pelo Espírito Santo para se vir até este lugar. Estar neste lugar próximo do Rio Jordão faz-nos recordar os tantos acontecimentos que esta terra traz até nós. O Jordão é o local onde o povo do deserto, o povo que saiu do Egito, o povo de Israel, deixando aquele momento de deserto, entra realmente na terra da promessa. Por isso, passar o Jordão é importante não simplesmente porque acolhe o Filho de Deus, mas também porque no passado aquele mesmo povo de Israel se sentiu acolhido por Deus numa terra da promessa. Mas chegamos aqui e este Jesus, depois de ter sido batizado, é conduzido até ao deserto. Vamos percorrendo alguns dos passos desta leitura de hoje e perceber como tudo isto se realiza na pessoa de Jesus e a importância que tem para nós, cristãos, que celebramos hoje e ao longo deste tempo da Quaresma, este episódio. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou durante 40 dias e 40 noites e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu à cidade santa e, colocando-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, dará o teu respeito ordens aos seus anjos, eles suster-te-ão nas suas mãos, para que os teus pés não se firam em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em seguida, o diabo conduziu a um monte muito alto e, mostrando-lhe todos os reinos do mundo com a sua glória, disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e serviram. Começa por dizer precisamente que Jesus vem para este lugar impelido pelo Espírito Santo. O deserto, como já teremos tantas vezes tido a oportunidade de meditar, é o lugar onde nós vamos para estar na solidão. É o lugar para onde nós vamos para estar no encontro. É um sítio onde nós não temos nada à nossa volta, mas nós vamos encontrar o essencial da nossa vida. E Jesus também vem até este lugar para ser impelido por esse Espírito Santo para compreender a missão que estava para começar a realizar, a anunciar o amor de Deus a todos estes povos. Aqui, ele encontra todo esse momento em que assume na sua própria figura aquilo que é a figura de um povo de Israel, que passa pelo deserto durante 40 anos. O Moisés que sobe até ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei e também ali permanece durante 40 dias. Encontramos a figura de Elias, que também caminha durante 40 dias e 40 noites até ao Monte Horebe. Daqui a uma semana, quando celebrarmos o dia da Transfiguração, vamos encontrar precisamente estas duas personagens bem presentes naquele momento, Moisés e Elias. Então Jesus assume na sua própria vida, assume na sua própria forma de estar, assume na sua própria missão, um renovar aquele convite de Deus a ser aliança com o seu povo. Mas apesar do povo no deserto ter desfalecido, ter caído tantas vezes na tentação de negar Deus da sua vida, Jesus aqui, neste lugar, no deserto, quer dizer-nos que hoje, tal como no seu tempo, é possível dizer não às tentações. A primeira tentação que encontramos é aquela em que diz: se tu és o Filho de Deus, ordena a estas pedras que se convertam em pães. Iremos começar logo desde o princípio a ver que o demónio, esta figura que nós muitas vezes vemos na nossa vida com aquela caricatura de um monstro com os seus cornos, com o seu cajado na mão, muitas vezes não é assim.
Porque na nossa vida o demónio não vem dessa forma tão caricata como nós o vemos. O demónio muitas vezes vem até na figura de um anjo. E se nós vemos as representações do demónio nas nossas catedrais, nós encontramos várias vezes o demónio a ser caracterizado como um anjo. Aquele que parece que quer o nosso bem, aquele que parece que está do nosso lado, mas que muitas vezes simplesmente nos quer afastar daquele que é o projeto de Deus a nosso respeito. Então nós vemos aqui este demónio a utilizar a palavra de Deus. Vejam que bonito. Utiliza a palavra de Deus para tentar o próprio Deus. Mas a verdade é que Jesus, na sua capacidade de estar contra aquela que é a vontade do demónio de afastá-lo de Deus, utiliza também a palavra de Deus. E diante desta primeira tentação, em que o demónio lhe diz: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus diz-lhe: nem só de pão vive o homem, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta tentação que representa a tentação do ter, a tentação que nós muitas vezes temos de ter tudo à nossa volta. Ter, ter e ter. Tantas vezes olhamos para aquilo que são as coisas materiais e pensamos nisso como o absoluto da nossa vida. Jesus vem dizer que isso não é o absoluto da nossa vida. São importantes, é verdade, nós temos de comer, como Jesus também sentiu fome, mas não podemos pensar que isso é o absoluto da nossa vida. Nós temos de ter dinheiro, é verdade, a nossa vida não se faz sem isso, mas não podemos pensar que isso é o absoluto da nossa vida. Então nós vemos aqui nesta atitude de Jesus dizer-nos que o nosso coração tem de ir muito mais além desta vida biológica e materialista. Temos de olhar para aquilo que é a nossa vida espiritual e perceber que a palavra de Deus tem de nos alimentar. A segunda tentação é colocada na Cidade Santa, no pináculo do templo. É interessante que o demónio tenha tomado Jesus e o tenha levado até à Cidade Santa, até ao pináculo do templo. Na tradição judaica, o pináculo do templo seria o local onde o próprio Messias viria para se revelar, para vir. O demónio quer tomar partido disto, quer fazer com que Jesus quase que destrua o projeto de Deus e a imagem que quer transmitir de um Messias que vem para salvar e quer mostrá-lo como um rei vitorioso. Não é essa a intenção de Jesus. O demónio diz-lhe: Deus dará, atira-te daqui abaixo, que Deus mandará aos seus anjos que venham e te sustenham. Jesus não se deixa levar por esta tentação. É a tentação do ser mais do que aquilo que deve ser. Jesus diz-lhe: não tentarás o Senhor teu Deus. Esta astúcia do demónio, que já falámos na tentação anterior, continua a manter-se aqui. Ele toma a palavra de Deus, mas Jesus também, na sabedoria que tem, toma a palavra de Deus e responde-lhe a dizer que não pode ser assim. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus fará aquilo que ele sentir que é necessário em cada momento da sua vida. Toma aqui uma resposta tirada do momento central da vida do povo de Israel, o Shema. Nós iremos ver que este Jesus, ao longo das suas respostas, toma esta mesma oração que é recitada todos os dias pelo povo hebraico para responder a estas insídias do pecado. Esta tentação é um convite a instrumentalizar aquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. Instrumentalizar a vontade de Deus. Instrumentalizar aquilo que Deus tem como um projeto para cada um de nós, para marcá-lo por aquilo que é a nossa vontade. Não podemos instrumentalizar Deus. Deus deve fazer parte da nossa vida e nós devemos estar disponíveis para aquele projeto que Deus tem acerca de cada um de nós. Vamos, com esta tentação de Jesus, ser capazes de dizer não àquilo que possa ser toda a instrumentalização de Deus na nossa vida para lhe dizer: Deus, faça-se na minha vida segundo a tua vontade. Em seguida, o diabo conduziu a um alto monte. A tradição coloca neste monte por trás de nós o monte da tentação, onde temos o mosteiro da quarentena, em que Jesus, depois de ter passado pelas duas primeiras tentações do demónio e ser capaz de dizer não, é transportado até aqui. E o demónio diz-lhe: se tu te prostrares e me adorares,
eu dar-te-ei tudo aquilo que existe à tua volta. Esta tentação do prostrar e do adorar é talvez a tentação mais persistente que nós vemos aqui nestas 3 tentações. No hebraico, este prostrar-se quer dizer deitar a cara por terra. É se calhar esta a intenção do demónio. É lançar-nos verdadeiramente até à terra, até aquilo que é mais espezinhado pelo homem. Porque nesta tentação nós vemos que o demónio nos quer tirar tudo aquilo que é a nossa dignidade, como queria tirar a própria dignidade de Jesus, que era ser Filho de Deus. É importante que nós olhemos para aquilo que existe à nossa volta e em nada nós nos deixemos prostrar. Nada no mundo pode exigir que nós nos prostremos. Esta tentação é chamada a tentação do poder. É a terceira tentação. O número 3 na Bíblia quer dizer plenitude. Então também aqui nesta reflexão, nesta tentação, nós encontramos a plenitude de tudo aquilo que são as tentações do homem. O poder é talvez aquela que existe mais forte na vida do homem, seja porque quer ser mais do que os outros, seja porque quer parecer mais do que os outros. Esta tentação do ter é muito mais forte no poder. O poder sobre os outros, o domínio sobre os outros. É importante que nós sintamos que nenhum poder usado em benefício próprio é qualquer coisa de bom na nossa vida. O poder, nem quando usado em nome do próprio Deus, é uma coisa boa. Então Jesus responde a esta atitude de Satanás, a esta tentação de Satanás, com a expressão: vai-te ao pé de mim, Satanás. Porque aquilo que é o teu projeto não é, na verdade, o projeto de Deus. Olhemos aqui neste aspecto que Jesus vai utilizar esta mesma frase um dia, quando um dos seus amigos, Pedro, lhe diz: Senhor, tu não podes subir até Jerusalém. Senhor, tu não podes ir até lá porque te vão matar. Jesus, sabendo que também aquela era uma tentativa do demónio de afastá-lo do seu projeto de vida, diz àquele que era o seu amigo, àquele tal anjo que muitas vezes parece querer o nosso bem: vai-te da minha vida, porque aquilo que tu queres não é aquilo que Deus quer. Jesus termina dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Esta expressão de Jesus, esta evocação da Sagrada Escritura de Jesus, tirada do livro do Deuteronômio, mais uma vez, vai rebuscar aquela que era a oração central do judaísmo, que é o Shema. Aquela oração que todo judeu deve dizer diariamente, em que ele diz que deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja dele um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Uma boa semana da Quaresma.